família mais consanguínea da história, ou seja, que se casava só entre parentes, os Habsburgo. Se você acha que já viu uma família complicada, espera até conhecer eles. Enquanto outras casas reais se preocupavam em conquistar territórios, essa dinastia tinha uma prioridade muito mais íntima: manter o sangue puro. Mas quando a sua árvore genealógica começa a parecer mais um círculo do que uma árvore, já dá para imaginar que a coisa não acaba bem. E não acabou. Durante séculos, os Habsburgo acumularam títulos, terras e poder. Mas, junto com isso, também acumularam mutações genéticas dignas de um filme de terror. Reis que não conseguiam mastigar direito, herdeiros que não saíram da infância e um monarca que, segundo sua autópsia, não tinha uma gota de sangue no corpo e um testículo só preto. Tudo isso porque casamentos entre primos, tios e sobrinhas eram praticamente uma política de Estado. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar sobre o maior experimento genético fracassado da história, os Habsburgo e sua obsessão por manter a realeza literalmente dentro da família. Se prepare, porque essa história tem imperadores com mutações bizarras, decisões completamente erradas e um rei que literalmente só queria bolinhos. Então, pega o seu café e vem comigo, porque essa aula de genética real vai ser inesquecível. Os Habsburgo, uma das dinastias mais poderosas da Europa, governaram o Império Austro-Húngaro por séculos. Seu brasão trazia uma águia de duas cabeças, um símbolo da sua ambição de governar em duas frentes. Mas, segundo a lenda, quando o imperador Fernando I atirou em uma águia, ele ficou confuso ao ver que o animal só tinha uma cabeça. A história até parece piada, mas quando lembramos que o Fernando I veio de uma linhagem onde casamentos entre primos era praticamente um esporte olímpico, a coisa fica menos engraçada. De todos os imperadores dos Habsburgo, ele foi o único que pode ser identificado com problemas psiquiátricos, o que, considerado o histórico da família, é quase um milagre. Não precisava saber de genética, todo mundo sempre soube que casar com parentes próximos dava problema, mas problemas de saúde, menor expectativa de vida e características físicas inconfundíveis. Mas, quando se trata da realeza europeia, bom senso nunca foi um critério na hora de escolher um cônjuge. O importante era garantir que o sangue continuasse azul, mesmo que isso custasse a sanidade dos herdeiros. Isso, claro, trouxe um pequeno problema. Depois de séculos de casamento entre primos, sobrinhas e tios, as casas reais da Europa estavam literalmente afogadas na própria genética. A solução que eles encontraram: trazer outras noivas de famílias reais diferentes. Mas elas também estavam contaminadas com a própria genética familiar. Logo, acabou trocando 6 por meia dúzia. No início do século XX, praticamente todos os monarcas europeus, incluindo a Alemanha, a Rússia e Espanha, podiam traçar sua ascendência até o James I da Inglaterra, o primeiro Stuart. Em outras palavras, a aristocracia europeia era basicamente um grande grupo de parentes casando entre si. Durante a Primeira Guerra Mundial, isso ficou ainda mais evidente. O rei da Inglaterra, George V, o imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme II, ou William, e o czar da Rússia, Nicolau II, eram primos. Enfim, nenhuma família europeia levou isso tão a sério quanto os Habsburgo. Eles não apenas casavam entre primos, praticamente se recusavam a misturar o sangue com qualquer outra pessoa. E os efeitos disso não foram iguais para todos. A linha espanhola, ao longo do século XVII, atingiu níveis críticos de endogamia, resultando em infertilidade, natimortos e doenças degenerativas que levaram à extinção da dinastia. Já a linha austríaca, apesar de sofrer com as mutações genéticas, conseguiu se arrastar por mais tempo, com governantes que iam de excêntricos a completamente incapacitados. Entre os problemas mais comuns da família estavam o lábio Habsburgo, que causava dificuldade para falar, mastigar e respirar, tipo igual o Cássio, sabe? Alguns membros da família tinham mandíbulas tão desalinhadas que precisavam inclusive de dietas especiais. Não conseguiam comer nada sólido. Além de doenças neurológicas como hidrocefalia, que é o excesso de líquido no cérebro, epilepsia e distúrbios cognitivos, que eram quase uma tradição entre os Habsburgo.
Além disso, também problemas imunológicos. O sistema fraco imunológico fazia com que eles fossem extremamente vulneráveis à infecção, resultando em altas taxas de mortalidade infantil. E por último, a infertilidade e os abortos espontâneos. A dificuldade em gerar herdeiros, então, spoiler, também foi um dos fatores que levaram ao colapso da linha espanhola da dinastia. E para piorar, os médicos da época não faziam ideia de que a consanguinidade era uma causa disso. Muitos atribuíam os problemas de saúde à feitiçaria, desequilíbrios dos humores do corpo ou punição divina. Mas, antes de tudo, quem foram os Habsburgo? Eles começaram como uma família pequena e sem importância na Idade Média, na Suíça do século XI. Mas, graças a uma mistura de golpes de sorte, casamentos estratégicos e uma boa dose de trapaça política, eles chegaram ao topo do poder europeu. O nome Habsburgo vem do castelo de Habsburgo, uma fortaleza construída em 1020 no que hoje é o cantão de Argonne, na Suíça. Na época, ninguém da Europa sabia quem eles eram, mas tudo mudou em 1273, quando um nobre da família, Rodolfo I, foi eleito rei da Germânia. Naquela época, o Sacro Império Romano Germânico, que cobria a parte da Alemanha e da Itália, não tinha um sistema fixo de sucessão. Os príncipes eleitores escolhiam um imperador e normalmente escolhiam alguém fraco o suficiente para não ameaçar seus próprios poderes. E aí, o Rodolfo ganhou essa eleição. Pouco depois de assumir o trono, ele derrotou o poderoso rei da Boêmia, Otakar II, e tomou os ducados da Áustria e da Estíria, estabelecendo o domínio Habsburgo na região. E a Áustria se tornaria o coração da dinastia pelos próximos 6 séculos. Aí, depois do Rodolfo I, os Habsburgo passaram décadas lutando para manter o controle da Áustria e ganhar influência lá no Sacro Império Romano. E alguns governantes foram fundamentais nesse processo, como Frederico III, que foi o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico de forma hereditária, e Maximiliano I, que percebeu que os Habsburgo não precisavam de exércitos gigantes para conquistar territórios, bastava casá-los com as dinastias certas. E assim nasceu a famosa frase sobre os Habsburgo: os outros fazem guerra, tu, feliz Áustria, casa-te. Maximiliano casou-se com Maria de Borgonha, herdando os Países Baixos. Depois arranjou o casamento de seu filho Filipe o Belo com Joana de Castela, garantindo nada menos que a Espanha para os Habsburgo. E foi aí que a família se dividiu em 2 ramos: os espanhóis, que governaram a Espanha até 1700, e os austríacos, que controlariam a Áustria, a Boêmia, a Hungria e o Sacro Império Romano. Mas hoje a gente vai falar dos espanhóis. Mas antes precisamos voltar ao começo então da dinastia Habsburgo na Península Ibérica. Eles se tornaram reis da Espanha, como eu comentei, por meio do casamento entre Filipe o Belo e a Joana de Castela lá em 1496. O Filipe era filho do Maximiliano I da Áustria e da Maria de Borgonha, pertencendo aos Habsburgo. Já Joana era a filha dos reis católicos Ferdinando II de Aragão e Isabel I de Castela, os monarcas que haviam unificado a Espanha e iniciado a expansão colonial. Essa aliança uniu as 2 casas das dinastias mais poderosas da Europa, consolidando os Habsburgo no trono espanhol e garantindo os vastos territórios. Enfim, o casamento acabou sendo um desastre no nível pessoal. Se você quiser saber mais um pouquinho da loucura, entre muitas aspas, da Joana, o vídeo sobre ela tá na aba Outros Reis. Eles tiveram 6 filhos, e o mais velho, Charles V, assumiu o trono. Ele governava mais territórios do que qualquer outro monarca europeu da época. A Espanha, suas colônias na América e nas Filipinas, Países Baixos e o Ducado de Borgonha, territórios na Itália e na Áustria e o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, dominava quase tudo. Charles V, então, do Império Romano Germânico, se casou com a Isabel de Portugal, sua prima de 1º grau. Eles tiveram 6 filhos. Ele abdicou do trono em 1556, dividindo suas posses entre 2 herdeiros, seu filho Filipe II, que herdou a Espanha, os Países Baixos e as colônias americanas, e
Fernando I, o irmão dele, que ficou com o Sacro Império Romano Germânico. Essa foi a separação definitiva entre os Habsburgo espanhóis e austríacos, mas se tem algo que não mudou em nenhuma das linhagens foram os casamentos entre primos. Felipe II teve 4 esposas e todas eram suas parentes próximas. Maria Manuela de Portugal era sua prima dupla de primeiro grau. O filho do casal, Charles, príncipe das Astúrias, nasceu com problemas mentais e físicos graves e o Felipe acabou mandando prendê-lo até sua morte. A segunda esposa foi a Maria I da Inglaterra, Maria Sangrenta, que era filha do Henrique VIII e da Catarina de Aragão. Eles eram primos de segundo grau e não tiveram filhos. Depois, ele se casou com Isabel de Valois, a filha da Catarina de Médici. Eles eram primos de terceiro grau. Tiveram 2 filhas, mas ambas morreram jovens. E por último, a Ana da Áustria, que era sua sobrinha e prima ao mesmo tempo. Eles tiveram juntos o Felipe III, que herdaria o trono. E depois deles, a tradição seguiu firme. O Felipe III casou-se com a Margaret da Áustria, sua prima de primeiro grau. Seu filho, Felipe IV, nasceu fraco e doente, mas ele acabou se casando com Maria Ana da Áustria, sua sobrinha e prima de primeiro grau. Eles tiveram o Charles II, o último rei Habsburgo da Espanha. Com cada nova geração, então, a consanguinidade reduzia ainda mais a saúde da família, culminando nesse caso mais extremo da linhagem. O Charles II, que era chamado de O Enfeitiçado. Ele mal conseguia andar, falar ou governar. E agora a gente vai falar dele. Nascido em 6 de novembro de 1661, ele foi o último rei da dinastia Habsburgo na Espanha, governando de 1665 a 1700. Sua vida foi uma combinação de tragédia genética, superstição medieval e caos político, culminando no colapso de uma das dinastias mais poderosas da Europa. Desde o nascimento era óbvio que algo estava muito errado com ele. Mas, em vez de entender o problema como uma questão biológica, a corte espanhola achava que era coisa do demônio, ou seja, feitiçaria. Enquanto os médicos reais estavam tentando curá-lo com exorcismos, relíquias de santos, a Espanha estava se afundando em uma crise política que levaria à Guerra de Sucessão Espanhola. Mas antes da gente falar sobre a vida do Charles II, a gente precisa entender o desastre genético que o criou. Para vocês terem ideia, o Charles II tinha apenas 4 bisavós, em vez de 8. Ele não conseguia engatinhar antes dos 4 anos, aprendeu a andar só aos 8, tinha hidrocefalia e um crânio desproporcional ao corpo. Sua mandíbula, Habsburgo, era tão exagerada que ele não conseguia fechar a boca e sofria de surtos de febre, infecções frequentes e problemas intestinais crônicos. Ele assumiu o trono aos 3 anos de idade quando seu pai, Felipe IV, morreu. Mas, obviamente, uma criança de 3 anos não tinha como governar nada. Então sua mãe, Maria Ana da Áustria, assumiu a regência. O problema, ela era extremamente manipulável e impopular. Quem realmente estava mandando na Espanha era o seu confessor e principal conselheiro, um padre, Johann Eberhard, alguma coisa eu vou escrever aqui. Um jesuíta que influenciava todas as decisões políticas. Quando Charles atingiu a adolescência, seus problemas de saúde só pioraram. Ele sofria de epilepsia, demência progressiva e surtos de paranoia. Ele chegou a ficar tão fraco que não conseguia subir escadas sozinho e nem montar a cavalo. Já a corte espanhola fingia que nada estava acontecendo, mas o império estava desmoronando. A Espanha perdeu territórios importantes para a França e a Inglaterra e a economia entrou em colapso. Sabendo que o Charles II não tinha nenhuma condição de deixar um herdeiro, a corte tentou fazer alguns casamentos políticos. Primeira tentativa foi com a Maria Luísa de Orleans. Ela era francesa e sobrinha de Luís XIV, mas já tinha um problema, o Charles era impotente. A corte sugeriu poções afrodisíacas, dietas especiais e rituais mágicos para resolver o problema. Nada funcionou. A Maria Luísa morreu sem filhos aos 26 anos, deprimida e doente. A segunda tentativa foi com Maria Ana de Neuburgo.
Essa escolha, na real, foi bem estratégica. Sua família era conhecida por ter muitos filhos. Ela tinha 11 irmãos. Mas o Charles continuava impotente. Desesperada para justificar o fracasso, ela afirmou que os espíritos malignos estavam impedindo que ela engravidasse. Solução da corte: mais exorcismos. Spoiler, também não funcionou. O Charles II acabou morrendo no dia 1º de novembro de 1700, aos 38 anos. E agora vem a parte bizarra. A autópsia dele revelou que 1. Seu coração era do tamanho de um grão de pimenta. 2. Seus pulmões estavam corroídos. 3. Seus intestinos estavam apodrecidos. E 4. Ele tinha apenas um testículo, que estava completamente preto. Sim, o rei mais degenerado geneticamente da história morreu como viveu, sendo o resultado extremo da teimosia dos Habsburgo em casar-se entre si. E como esperado, o império entrou em colapso. A morte do Charles deu início à Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito sangrento que deixou mais de 1 milhão de mortos e mudou para sempre o equilíbrio do poder na Europa. No fim, a Espanha passou a ser governada pelos Bourbons, encerrando de vez a linhagem dos Habsburgo no país. Moral da história: se você quiser preservar sua dinastia, talvez casar com a sua sobrinha não seja a melhor ideia. E assim, terminou a história dos Habsburgo espanhóis, um império gigantesco que colapsou sob o peso da própria obsessão por manter o sangue puro e azul. O último rei, então, da dinastia, o Charles II, foi o exemplo extremo do que acontece quando se ignora os avisos da biologia. Mas essa história ainda não acabou. Os Habsburgo austríacos, por outro lado, conseguiram sobreviver por muito mais tempo. E acredite, eles também têm uma história tão absurda quanto a dos espanhóis. Imperadores excêntricos, guerras desastrosas e, claro, mais alguns casamentos duvidosos que a gente vai ver no próximo vídeo amanhã. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Então, não perde. Um beijo e até amanhã.